Olá, bem-vindos ao sexto vídeo do canal. O último vídeo eu terminei em 2007, né, quando eu terminei meu casamento. E aí 2007, 2008 eu não quis me relacionar com ninguém e fiquei no IPPB. Gente, foi uma época maravilhosa. Eu ia direto no IPPB quase todos os dias. Tinha um monte de curso, aí tinha uns colegas do Wagner, né, que ele chamava para dar outros cursos, fazer palestra. Então tinha muita coisa lá. Foi um momento de muito conhecimento, assim. Que o Wagner fala muita coisa, né, sobre espiritualidade. E ele não fica preso em nenhum lugar, nenhuma religião, então ele traz muito conteúdo interessante. E aí, em 2009, não lembro a época, tá? De 2009. Mas em 2009 eu tava numa palestra de sexta-feira e eu acabei conhecendo um rapaz. Ele era 9 anos mais velho do que eu e ele tinha ido pra palestra com uma amiga e um amigo. E assim, eu tenho o hábito de ser sociável e eles sentaram perto de mim. E eles acabaram perguntando, né, como é que funcionava o IPPB, há quanto tempo que eu ia lá. Eu comecei a conversar, tipo, uma anfitriã ali do IPPB. E acabei fazendo amizade com eles. E a gente acabou saindo algumas vezes e eu comecei a namorar esse rapaz. Esse rapaz, ele era extremamente educado. Extremamente educado, sabe? Um cavalheiro, assim, nossa, ele era super gentil, super educado, super atencioso. Aí dava presente, nossa, um monte de elogio. Ele me colocava lá em cima, me tratava como se eu fosse uma rainha, né? Eu achava maravilhoso. Falava, quer me mimar, pode mimar. Quem que não gosta de ser paparicado, né? E aí eu caí nesse relacionamento. Logo que a gente começou a namorar, ele já me apresentou a filha dele, uma pequenininha, acho que ela tinha 5, não, tinha uns 7 anos quando a gente se conheceu. E eu tinha saído de um casamento, né, não há tão pouco tempo, mas eu tinha saído de um casamento em que eu tentei ter filho, não consegui. Então, de repente, eu olhei assim, tava com um namorado que já tinha uma filha maravilhosa. Então, para mim, aquilo tinha que funcionar porque, oh, meu Deus, estou com a família que eu sempre quis. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. E eu me dava muito bem com ela, com a mãe dela. Então era uma convivência muito gostosa. Era tão próxima a convivência que uma vez a menina perguntou se podia me chamar de mãe. É assim, eu entendo o carinho dela, né? E pra psicologia, não tem problema se a criança quiser chamar a madrasta de mãe, por exemplo. Só precisa saber que não é a mãe. Esse rapaz era comissário de bordo, então ele quase não ficava em São Paulo. Então fazia voo de 5 dias, voltava um, voava mais 3, ficava 2, era uma zona aquela escala dele. Então eu só conseguia ver a filhinha dele de final de semana e não era todo final de semana. Mas normalmente eu que mandava mensagem para a mãe dele, né? Para a mãe dela. Pegava as escalas dele, já mandava mensagem. Oh, e aí? Será que a gente consegue pegar a pequena tal dia, tal dia? Olha, eu estava pensando em fazer tal coisa. Presente de Natal, pensei nisso daqui. Presente de Dia das Crianças, presente de aniversário. Então eu tinha um contato muito próximo assim com elas. Eu fui a primeira namorada depois que ele se separou. E tinha sido uma separação relativamente recente. Então a família dele não me aceitava tanto assim, porque achava que ele tinha que ficar com a esposa dele, com a ex-mulher dele. E a família dele não me tratava lá muito bem, não. Foi a primeira vez que eu tive um namorado em que eu não me dava bem com a mãe dele. A mãe dele, na verdade, morava na Austrália. Ele, quando se separou da esposa, ele foi morar na casa da mãe junto com o irmão, que o irmão era bem mais novo. E essa mãe, às vezes, aparecia, né? Vinha da Austrália para cá fazer alguma coisa. Mas eu não sei o que aconteceu ali, que ela não gostou de mim.
realmente não entendi, porque eu sempre me dei super bem com as mães dos namorados, né? Na verdade, até meu ex-marido, gente, eu adorava a mãe dele. E ela era muito boazinha pra mim. Então, aquilo era novo, né? De repente, a sogra não gostava de mim. Como assim? E eu sempre tentando agradar, sempre tentando fazer as coisas. E ele me colocando lá no céu. Até que eu tava bem apaixonada. Eu falei, nossa, esse cara realmente é o cara. E ele me incluía tanto no relacionamento com a pequena, que assim, até, tipo, reunião de pais na escola eu participei. Ele me chamou para ir. Tinha evento de escola, então todo mundo da escola me conhecia, todo mundo sabia quem que eu era. E ele sabia que a menininha era um ponto fraco para mim, né? E foi nessa época que eu comprei minha primeira moto. Eu tinha pavor de moto, pavor, pânico, uma coisa absurda. Eu realmente detestava a moto. Só que uma noite eu estava na casa dele, ele estava morando com o irmão, e o meu carro quebrou na porta da casa dele. Tava de noite, tava frio, e eu falei, ai, gente, não quero dormir aqui, né, na casa dele. Tem um irmão, falta privacidade, um monte de coisa, não quero, não tô confortável de dormir aqui. Ele, não tem problema, eu te levo pra tua casa. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a colocar casaco, que tava frio, tava bem tarde já, e não consegui. Eu comecei a tremer, morrendo de medo da moto, morrendo de medo. Gente, era uma scooter. E eu morrendo de medo. Eu falei, não, tudo bem, eu vou dormir aqui hoje, amanhã de manhã eu vejo essa história do carro. Não, tudo bem. Aí dormi lá, logo cedo eu fui ver a história do carro, chamei o aborto, né? Acabei arrumando o carro e quando o carro ficou pronto, eu já saí lá da casa dele e fui direto pra motoescola. Por quê? Eu tinha medo de carro também. Muito menos do que medo de moto, mas eu tinha medo de carro também. Tanto que eu fui tirar minha habilitação no ano anterior. Então isso era 2009, 2008 eu tirei a habilitação do carro. E o que eu fiz para perder o medo do carro? Fui dirigir. É terapia de exposição, vamos lá. Vamos fazer o que você tem medo. E aí eu fui, aos pouquinhos, eu ia na autoescola, fazia as aulas, aí pegava o carro com o instrutor e rodava São Paulo. Então ia lá pro centro, pegava 23 de Maio, pegava Marginal. Todas as avenidas grandes que eu morria de medo, eu ia com ele. Tudo quanto é trajeto que eu ia precisar fazer, também fazia com ele. Então eu acabei perdendo o medo. Eu falei, bom, eu tô namorando um cara que tem uma moto. Inevitavelmente, em algum momento, eu vou ter que subir nessa garupa. Mesmo que seja para fazer uma coisa pequena, alguma coisa assim. Mas eu vou ter que subir nessa garupa. E garupa derruba moto. Tinha plena consciência disso. Garupa derruba moto. Aí eu, bom, deixa eu aprender como é que a moto funciona para que eu consiga ser uma boa garupa e não derrube nós dois. E fui lá. Comecei a fazer as aulas, gente, primeira aula da motoescola. O cara assim, oi, tudo bem, né? Uhum. E aí, você já sabe pilotar? Eu falei, não. Você nunca pilotou? Eu falei, não. Você sabia que moto tem embreagem? Não. Ele, não, peraí. Aqui fica o freio, aqui a embreagem, aqui não sei o quê, aqui... A marcha você faz assim, assado? Aham, tá bom. Aí subi na moto. Aí ele foi me carregando, sabe aquelas crianças que estão aprendendo a andar de bicicleta? Foi ele segurando o banquinho da moto para sair do lugar com o raio da moto. Mas eu gostei, eu achei legal, achei interessante. Obviamente que aprendi o básico ali só, mas foi o suficiente para eu comprar uma scooterzinha. Que essa amiga dele que eu conheci no IPPB também já tinha uma scooterzinha. E aí a gente começou a sair para passear, assim. Então ia cada um numa moto passear. Só aqui em São Paulo mesmo, era uma coisa bem tranquilinha. Eu comecei a andar de moto, eu comprei a moto antes de tirar a habilitação. Então nem tinha terminado ainda, já estava com a moto. Mas eu tirei direitinho. E
O relacionamento em si era muito legal, porque ele me acompanhava no PPB quando dava. Ele, nossa, me tratava extremamente bem, sempre com um monte de presente, um monte de coisa, extremamente gentil. Só que em algum momento aquilo começou a mudar e eu não percebi que aquilo começou a mudar. De repente ele ficava de mau humor, do nada, do além. Então eu comecei a pisar em ovos com ele porque, nossa, o que foi que eu fiz que ele estava tão bem, tão feliz, tão de bom humor e de repente ficou de mau humor? Eu não entendia. Então eu comecei a tomar muito cuidado com tudo que eu falava. Ele sempre falava, cuidado com o que você fala, hein? O peixe morre pela boca. Tipo, oi? Começando a ameaçar que eu não podia falar qualquer coisa. Eu comecei a notar um ciúmes absurdo dele. Absurdo. Teve um dia que a gente estava no IPPB e ali para sair a porta é pequena e tinha muita gente. E eu encontrei um amigo meu. Sabe quando você tá passando com aquele monte de gente em volta? E aí o meu namorado, né, o comissário, tava atrás de mim assim com a mãozinha dada que eu tava abrindo o caminho. E aí eu encontrei um amigo no meio do caminho. Eu só parei, oi, tudo bem, boa noite, dei um beijo no rosto assim e fui embora. Não foi nada demais, nada demais. Não dava nem para parar para conversar ali naquele momento. Nossa, ele fez o inferno da minha vida aquela noite. Um inferno, inferno, inferno. Porque como assim você não me apresentou como namorado? Que absurdo, que não sei o que não sei o que lá. Gente, aquela noite eu fui dormir super tarde, que a gente acabou dormindo junto aquela noite, porque ele ficou me atazanando um tempão. E sem querer entender que assim, não tinha problema eu apresentar ele para os meus amigos, mas aquele momento não era o momento de apresentar ninguém, a gente só estava saindo do lugar. E aí, nossa, enfim, aí ele começou com ciúmes de várias outras pessoas, em várias outras situações. E eu comecei a notar que assim, ele não tinha problema que eu saísse quando ele não estava, desde que fosse com essa amiga dele. Então, ela era mais velha do que ele, inclusive. Só que eu adorava ela era muito gente boa. E realmente a gente fez uma amizade muito legal. Então eu tava numa zona de conforto ali, né, saindo com ela. E ele, depois eu fiquei sabendo, acabava ligando para ela para saber qual que era a programação. Ele não perguntava diretamente para mim o que eu ia fazer aquele final de semana, por exemplo, que ele não estivesse. Ele simplesmente colocava ela como minha babá. E aí perguntava para ela o que a gente ia fazer. Só que ele fazia isso de uma forma tão amigável que ela também não percebia que era um jeito dele exercer controle sobre mim. Ela achava que era amizade, que estava tudo certo e que estava ok, aceitável esse comportamento. E pra mim também, tipo, nem sabia. Eu sei que esse foi o primeiro episódio de ciúmes dele, né? Aí teve uma noite que ele me ligou. Essa noite que ele me ligou, ele assim, briguei com o meu irmão. Foi uma briga feia, a gente gritou um com o outro. Fala que gritou, né? A gente gritou um com o outro. Os vizinhos chamaram a polícia porque foi uma briga muito feia e eu tô fora de casa, não tenho pra onde ir. Eu falei, então vem pra cá, né? Fica aqui, até você se organizar, fica aqui. E ele foi. Catou a mudança dele e foi pra minha casa e nisso a gente acabou morando junto. Só que aí, quando a gente começou a morar junto, o relacionamento foi assim, ladeira abaixo, sabe? Tudo ele criticava, tudo ele criticava. Então criticava a minha roupa, meu cabelo, meu peso, o que eu falei, o que eu não falei, o horário que eu cheguei, o horário que eu saí. Gente, era um inferno. Era um inferno. Mas ele sempre fazia um contraponto. Ele fazia alguma coisa muito chata e depois fazia uma coisa extremamente legal. Então, a hora que eu colocava na balança,
a parte boa do relacionamento ainda falava mais alto, apesar de ter esses problemas assim. Só que eu comecei a me sentir muito insegura e eu não estava percebendo o que estava acontecendo. A minha autoestima foi lá para baixo, lá para baixo. Ele fez tudo de uma forma em que eu criei uma dependência emocional absurda dele. Então, para não desagradar ele, eu precisava sempre entender o que ele queria, para tentar ao máximo agradar ele, para que a gente não tivesse uma briga, não tivesse uma discussão. Até porque muitas vezes ele me punia me afastando da menina. E eu tinha um vínculo muito forte com ela, não queria me afastar dela. E aí ele achou um meio de me manipular ali naquela situação. Eu levei anos para entender que aquilo era um relacionamento abusivo. Levei muitos anos para entender. Enquanto eu estava dentro daquele relacionamento, eu não conseguia ver isso. E depois, pensando sobre isso tudo, era muito nítido, né? Se alguém me contasse essa história, se um paciente chegasse para mim e contasse essa história, eu falava, gente, mas é óbvio que é um relacionamento abusivo. É muito óbvio. Mas para quem está vivendo um relacionamento abusivo, aquilo é construído de uma forma, uma narrativa tão bem enredada que a gente não percebe o que está acontecendo. E é muito louco isso. Até porque eu sempre fui uma pessoa que eu não criava tantos apegos assim. Né? E de repente eu estava presa naquele relacionamento e eu não conseguia sair. E tiveram várias situações em que ele foi agressivo, né, verbalmente agressivo, fazia algumas ameaças. Eu achava que era só porque ele era gaúcho machista, era cultural. Ah, não, gaúcho é assim mesmo, desculpem gaúchos. Mas na minha cabeça era cultural. Ele foi criado como um homem machista e ok. Como eu gostava muito da filha dele e a gente já estava pensando em ter um filho, na verdade a gente começou a tentar, eu passava por cima, sabe? Porque a família para mim falava mais alto naquele momento. Então eu ia ignorando. Ele ficava bastante tempo fora mesmo. Eu achava esquisito. A melhor parte do nosso relacionamento era quando ele estava fora. Mas ok, né? Os momentos bons ainda eram muito bons e compensavam. Em 2010, o meu pai resolveu fazer uma consultoria para uma empresa de redução de estresse. E ele precisava de uma psicóloga, perguntou se eu poderia ir junto. Eu falei que ok, né? Que eu estava trabalhando em escola, tinha uma flexibilidade de horário ali, tinha um pouquinho paciente no consultório, então dava para acompanhar. E a gente foi, aplicou teste, fez entrevista com o pessoal, aí foi fazendo acompanhamento, a gente ia uma vez por semana na empresa e os resultados começaram a ser muito legais. E dentre as coisas que a gente utilizava, uma delas era um aparelho de biofeedback, que reequilibra o sistema nervoso autônomo. E as pessoas da empresa começaram... Primeiro a empresa começou a bater metas de venda, né? Então o resultado foi maravilhoso. As pessoas começaram a fazer relatos assim, nossa, de redução de estresse mesmo. Que mudou o comportamento com um monte de coisa e tal. E eles queriam comprar esse aparelho de biofeedback, só que para trazer dos Estados Unidos era muito caro. Eu falei com meu pai, por que a gente não monta uma empresa aqui e produz aqui esse negócio? Aí meu pai, ah não, vai dar muito trabalho, que não sei o que lá. Eu falei, não, vamos fazer. Aí eu fui lá no CIETEC, no Centro de Empreendedorismo, de Inovação e Empreendedorismo na USP, que é uma incubadora de empresas, e estava com inscrição aberta para aplicar o pré-projeto, né? Eu fui e apliquei o pré-projeto. Escrevi o que a gente gostaria de fazer e tal, eu apliquei. E aí foi aprovado. Aí eu fui falar com meu pai, eu falei, olha, é o seguinte, eu fiz o pré-projeto, tá aprovado. E aí, vamos? Ele falou, nossa, sério que você conseguiu? Então vamos fazer. Vamos fazer pelo menos o plano de negócios, né? Que a gente precisava desenvolver o plano de negócios, submeter à bancada e depois ver se realmente era viável ou não. Aí a gente foi aprovado no pré-projeto
e começou a saga de fazer o plano de negócios. Foi 1 mês e meio ali, só fazendo isso, muita dedicação, que tinha que pensar tudo, pesquisar tudo, ver fornecedor, ver um monte de coisa. Então foi um momento muito rico, assim, de muito aprendizado. E a gente precisava de mais 2 pessoas, uma pessoa da área de TI, um engenheiro eletrônico. E a gente submeteu o projeto e ele foi aprovado. Pronto, foi mais um inferno na minha vida. Nessa época eu já estava com um quadro mais depressivo, não tinha percebido. Eu achava que era só uma tristeza, assim, de não estar bem comigo, não estar bem com o meu corpo, não estar fazendo exatamente o que eu gostaria de fazer. Que eu gostava de trabalhar em escola, gostava de trabalhar com as crianças, mas não era isso ainda que eu queria. Então eu achava que era só uma insatisfação temporária, não percebi que era um quadro de depressão ali, de novo, né? E quando o projeto foi aprovado, pronto, o gaúcho surtou. Surtou, que era um absurdo, como assim que eu ia virar empresária, que eu era psicóloga, que eu não era empresária, que eu ia ganhar mais do que ele. Oi, como assim eu ganhar mais do que você é uma questão aqui? Nem sabia que isso estava em pauta. E eu falei, não, calma, peraí, né? A empresa vai começar ainda, a gente vai ter que colocar dinheiro, muito trabalho, vai saber quando que o projeto vai ficar pronto, quando que vai começar a vender e quando que realmente vai começar a entrar dinheiro. Então assim, relaxa, não é dessa forma. Abriu uma empresa e ficou milionário no dia seguinte. Então calma. E aí o nível de estresse da relação já foi lá pra cima. E aí veio o momento mais desafiador, assim, dessa relação. Eu já estava finalzinho de 2010, início de 2011, então eu estava com ele desde 2009. E desde que ele foi morar comigo, eu assumi, né, a postura de esposa. Não que toda esposa tenha que fazer esse tipo de coisa, mas eu gostava, por exemplo, de cozinhar. Porque meu ex-marido, ele era muito legal nessa parte. Ele sabia que eu não sabia cozinhar, ele sabia que eu me esforçava para fazer a comidinha pra gente. Eu fazia a marmita para ele que ele levava todo dia pro trabalho, né? Então, ele era muito fofo nesse sentido de... se eu fizesse macarrão alho e óleo, para ele estava ótimo, maravilhoso, ele elogiava, agradecia e era muito bonitinho ver esse movimento. E obviamente vinha um reforço positivo e eu acabava tentando fazer outras coisas mais legais para agradar, faz parte querer agradar o parceiro, né? E então era muito legal isso que eu tinha com ele e eu tentei reproduzir isso nesse relacionamento com o gaúcho, né? Só que, primeiro que nunca estava nada bom. O cardápio que eu escolhia nunca era satisfatório. Por mais que eu tentasse, não era o tempero igual da mãe dele, porque a mãe dele fazia isso, a mãe dele fazia aquilo, a mãe dele fazia aquilo outro, tá bom, casado com a mãe. Falei, ok. E teve um dia que a mãe dele tinha vindo visitar a gente no Brasil, ela fez um prato lá que era, gente, era um prato simples, né? Era arroz branco, carne moída e batata cozida. E ela cortou em cubinho e tal. E eu fui reproduzir depois pra ele, tipo, como um afeto, né? Óbvio. Tipo, uma comida próxima da comida que a mãe dele fazia e que ele adorava aquele prato. Foi ok. Só que a mãe dele deixava a batata separada da carne moída com molho. E eu fiz aquilo ali, só que eu peguei a batata e coloquei junto com a carne moída. Porque a minha mãe já tinha feito isso também. Esse prato, né, de carne moída com molho e batata. E pra mim era normal, a gente ia colocar no prato ali, ia comer tudo junto, tava tudo certo. Aquilo, uma coisa tão simples, virou um inferno. Um inferno, um inferno. Ele começou a gritar, extremamente agressivo, extremamente agressivo. Eu tinha uma gatinha na época
ele pegou a gata e ia bater na gata. Começou a espancar o bichinho. E eu fiquei em pânico naquela hora. Eu não sabia se eu socorria a gata, se eu não socorria a gata, porque se eu fosse em cima da gata ele ia bater em mim. E eu fiquei desesperada, ele era forte, se esse cara resolver bater em mim, eu tô fodida aqui. Desculpa o palavrão. Mas se esse cara resolver bater em mim, eu tô... né? Os vizinhos ouviram... Desculpa. Os vizinhos ouviram, chegaram a chamar a polícia e o porteiro da época falou que a polícia não podia entrar, né? Que a polícia não ia fazer nada, que... enfim... que absurdo. Até que ele se acalmou, finalmente ele se acalmou. Eu consegui pegar a gata, ela tava bem. Não sei nem como, mas ela tava bem. Eu acho que... bom, não sei. Eu sei que eu fiquei morrendo de medo dele. Esperei ter certeza que ele tava calmo. Ele veio todo arrependido. Ai, desculpa, eu perdi a cabeça. Não vou mais fazer isso, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não tô bem, gente. Não vai dar. Se ele fez isso uma vez, ele vai fazer isso de novo. Nesse momento caiu a ficha. Ainda não tinha caído a ficha que era um relacionamento abusivo, mas que não dava mais pra ficar com ele. E eu terminei. Eu falei, olha, vai pra tua casa, pra casa da tua mãe, pra qualquer lugar, mas não dá. Não dá pra gente ficar junto. E ele foi. Relutante, tudo, ele foi. Ele ainda tentou me reconquistar algumas vezes, a gente se reencontrou no IPPB uma vez, ele pediu perdão de novo, que ele estava com depressão, que ele não estava bem. Eu falei, vai se tratar. Eu falei que tudo bem, que eu perdoava, mas que era para ele viver a vida dele, eu ia viver a minha e eu não queria nunca mais falar com ele. Básico. A gente chegou a se ver algumas vezes no IPPB depois disso, mas, enfim, eu não quis mais conversar nada com ele. Cortei completamente a relação com a filha dele. Aquilo para mim foi extremamente difícil. Várias e várias vezes eu me pegava chorando de saudade da menina, só que não tinha condições de manter uma relação ali com ela. E aí eu continuei no IPPB e fui fazer outros cursos lá dentro. Aí é o próximo assunto, Storytelling 7. Desculpem contar essa história pesada, mas é que muitas vezes também a gente entra em julgamento sobre o que as pessoas estão passando e a gente não entende. Nossa, mas tá tão claro, tão nítido que é um relacionamento abusivo, como que a pessoa permaneceu ali? Hoje eu entendo. Até então eu julgava também. Como que a pessoa não percebeu? Não percebe. É extremamente bizarro, mas não percebe. Então hoje eu consigo ter uma visão do que é um relacionamento abusivo e quando chega alguém para passar comigo em acompanhamento, eu consigo entender o que está acontecendo e eu consigo mostrar para essa pessoa que, olha, presta atenção, olha o que está acontecendo. Esse é exatamente o tipo de comportamento de uma pessoa que submete a gente a um relacionamento abusivo. E graças a Deus eu consigo ajudar essas pessoas. Então, por mais que essa experiência tenha sido traumática para mim, por mais que tenha sido pesada, primeiro que hoje eu já não me deixo mais entrar nesse tipo de relação. Quando eu percebo que é uma coisa abusiva, que é uma coisa que não vai caminhar bem, eu já saio correndo. Tanto que esse foi o último relacionamento longo que eu tive. Eu consigo entender as pessoas que estão passando por essa situação.
Não que eu tenha gostado de viver tudo isso, mas me deu uma bagagem ali para ajudar outras pessoas. Então, apesar de tudo, apesar de ter vivido o inferno, eu tenho gratidão por esse momento, assim, de ter aprendido tanto, sabe? E de hoje poder ser contribuição para outras pessoas. Isso eu acho que é o que mais traz paz, assim, para tudo isso que eu vivi. Enfim, depois eu volto com o episódio 7. Beijos!